Olá a todos e bem-vindos ao nosso canal. Hoje temos uma história fascinante para compartilhar com vocês, a incrível e heroica trajetória de Ororo Munroe, também conhecida como Tempestade. Acompanhe-nos enquanto exploramos como uma jovem mutante com poderes para controlar o clima conseguiu se destacar entre os heróis mais poderosos da Marvel. Desde seus humildes começos até seu legado duradouro, vocês descobrirão por que essa heroína extraordinária é uma fonte de inspiração para muitos. Não percam! Poderosa, majestosa, divina. Poucos personagens no universo Marvel carregam a força e o simbolismo de Ororo Munroe, mais conhecida como Tempestade. Quando os céus escurecem e os raios cortam as nuvens, você sabe que ela chegou. Uma das mais importantes heroínas da história dos quadrinhos, Tempestade não é apenas uma mutante com poderes impressionantes. Ela é um ícone de resistência, representatividade e liderança. Nascida da união entre uma princesa queniana e um fotógrafo americano, Ororo representa a força da diversidade muito antes desse conceito ser amplamente discutido. Imaginem uma mulher negra comandando os céus, liderando equipes compostas majoritariamente por homens brancos, e isso nos anos 1970. Tempestade foi revolucionária desde sua primeira aparição. Hoje, vamos navegar pela tempestade perfeita que é a história dessa personagem fascinante. Dos bicás do Cairo até o trono de Wakanda, das ruas de Nova York ao espaço sideral. Vamos entender como uma garotinha que temia seus próprios poderes se transformou em uma das mutantes mais poderosas do planeta, adorada como deusa, temida como inimiga, respeitada como líder. Prepare-se para conhecer cada faceta de Ororo Munroe, a ladra, a deusa, a mutante, a rainha, a professora, a líder. Uma jornada através das décadas que moldaram uma das personagens mais complexas e inspiradoras da Marvel. Afinal, como diz o ditado, depois da tempestade vem a bonança. Mas no caso de Ororo Munroe, a tempestade é apenas o começo. A história de Tempestade começa sob o sol escaldante do Cairo, no Egito, embora sua verdadeira origem seja muito mais complexa. Ororo Munroe nasceu filha de David Munroe, um fotojornalista americano, e Anne Dari, uma princesa tribal do Quênia com uma linhagem ancestral de sacerdotisas e feiticeiras. Já em seu DNA, Ororo carregava o potencial para algo extraordinário, muito antes de sua mutação se manifestar. Quando Ororo tinha apenas 5 anos, sua vida mudou drasticamente durante a crise de Suez. Um avião caiu sobre o prédio onde sua família morava, causando um desabamento que matou seus pais e deixou a pequena Ororo presa sob os escombros por dias. Foi nesse momento traumático que sua claustrofobia, uma característica que a acompanharia por toda a vida, se desenvolveu. Imagine o horror, uma criança enterrada viva ao lado dos corpos de seus pais, gritando por ajuda que não viria. Sozinha nas ruas do Cairo, Ororo foi acolhida por Ahmed Elgibar, um mestre ladrão que viu potencial na garota de olhos azuis incomuns. Sob sua tutela, Ororo se tornou uma das mais habilidosas ladras da cidade, utilizando sua agilidade natural e inteligência aguçada para sobreviver. Durante anos, ela percorreu os mercados e ruas do Cairo, roubando para garantir sua existência, mas sempre mantendo um código moral próprio. A transformação veio quando, na adolescência, impulsionada por um chamado inexplicável, Ororo partiu em uma jornada através do deserto do Saara, em direção à terra de seus ancestrais. Foi durante essa travessia quase fatal que seus poderes mutantes se manifestaram completamente. Perdida em uma tempestade de areia, prestes a morrer, a jovem Ororo inconscientemente comandou os ventos para se acalmarem, descobrindo seu dom de controlar os elementos. Chegando ao Serengeti, nas terras altas do Quênia, Ororo foi recebida como uma divindade por tribos locais. Seus cabelos brancos, olhos azuis e, principalmente, a capacidade de trazer chuva para regiões áridas, fez com que ela fosse adorada como deusa do tempo. Durante anos, Ororo viveu como uma divindade terrena, trazendo prosperidade através de suas chuvas, protegendo vilarejos com seus ventos e usando seus poderes para o bem daqueles que a veneravam. O destino de Ororo mudaria novamente quando Charles Xavier, fundador dos X-Men, a encontrou usando seu cérebro, um dispositivo para localizar mutantes. Percebendo o imenso potencial da jovem deusa, Xavier viajou até o Quênia para convidá-la a se juntar à sua equipe de mutantes. Inicialmente relutante em abandonar seu povo, Ororo finalmente aceitou o chamado após compreender que seus poderes poderiam servir a um propósito maior, proteger um mundo que temia e odiava aqueles como ela. Sua integração aos X-Men não foi simples. Imagine uma mulher que foi adorada como deusa, tendo que se adaptar à vida em um instituto no subúrbio americano, cercada por tecnologia que nunca tinha visto e lidando com complexas dinâmicas sociais ocidentais. Mas foi justamente essa transição que começou a forjar a líder que Tempestade se tornaria.
A trajetória de Ororo é marcada por contrastes fascinantes, da orfandade à divindade, da criminalidade a heroísmo, do isolamento à liderança de uma das equipes mais importantes do universo Marvel. Sua origem multicultural e suas experiências diversas moldaram uma personagem com perspectivas únicas, capaz de compreender tanto a miséria quanto a adoração, tanto o crime quanto a justiça, preparando-a para enfrentar os desafios que viriam pela frente. A trajetória de Tempestade, através das páginas dos quadrinhos, é tão tempestuosa quanto seus poderes. Seu primeiro grande momento de destaque veio na saga Dias de um Futuro Esquecido, onde vimos uma Ororo envelhecida, mas ainda poderosa, lutando em um futuro distópico onde os sentinelas dominavam o mundo e caçavam mutantes. Essa história não apenas solidificou sua importância no universo Marvel, mas também demonstrou que mesmo em um futuro devastador, Tempestade permaneceria como um pilar de resistência. Um dos arcos mais transformadores para a personagem, no entanto, foi quando ela perdeu seus poderes. Durante a saga Mutante Gênesis, Forge, um inventor mutante e interesse romântico de Ororo, criou um dispositivo para neutralizar temporariamente os poderes de um inimigo. Por um trágico acidente, o dispositivo foi usado contra a Tempestade. Imaginem o impacto. Uma mulher que controlava os elementos desde a adolescência, adorada como deusa, subitamente reduzida à normalidade. Muitos heróis teriam desistido, mas não Ororo. Mesmo sem poderes, ela continuou lutando, aprimorando suas habilidades de combate corpo a corpo, e em um dos momentos mais icônicos dos quadrinhos, desafiou Ciclope pela liderança dos X-Men, e venceu. Esta fase mostrou que a verdadeira força de Tempestade sempre foi seu espírito indomável, não seus poderes mutantes. A relação de Tempestade com Pantera Negra representa outro capítulo fundamental em sua história. T'Challa e Ororo se conheceram quando eram adolescentes, e esse encontro foi retomado anos depois, culminando em um casamento real que uniu dois dos mais poderosos reinos da Marvel, Wakanda e o mundo mutante. Como rainha de Wakanda, Tempestade enfrentou desafios diplomáticos, culturais e bélicos, elevando sua importância no universo Marvel para além dos X-Men. O período em que ela governou ao lado de T'Challa mostrou uma Ororo madura, refinada e estratégica, capaz de navegar pelas complexas águas da política internacional. Não podemos falar de Tempestade sem mencionar sua transformação punk, um dos momentos mais surpreendentes da personagem. Após uma série de eventos traumáticos, incluindo a separação dos X-Men e questões pessoais, Ororo adotou um visual radicalmente diferente: moicano, roupas de couro, atitude rebelde. Esta fase representou uma ruptura com a imagem da deusa perfeita e mostrou uma Tempestade mais humana, vulnerável e, paradoxalmente, mais forte por abraçar todas as suas contradições. A saga Operação Tolerância Zero colocou Tempestade e os X-Men contra Bastion e seu programa de caça aos mutantes. Durante este conflito, Ororo demonstrou não apenas seu poder bruto ao convocar tempestades globais, mas também sua liderança estratégica, coordenando diferentes equipes de X-Men para combater uma ameaça que se espalhava pelo mundo. Este arco consolidou Tempestade como uma das mais competentes líderes táticas do universo Marvel, respeitada até mesmo por personagens como Nick Fury e Capitão América. Em Worlds à parte, vimos o casamento de Tempestade com Pantera Negra ser colocado à prova quando ela teve que escolher entre sua lealdade a Wakanda e aos X-Men. Esta história explorou magistralmente os conflitos internos de uma mulher dividida entre diferentes mundos e responsabilidades. O eventual divórcio do casal, durante a saga Vingadores vs X-Men, foi um momento doloroso, mas necessário para o desenvolvimento da personagem, mostrando que mesmo deusas precisam fazer escolhas difíceis. Mais recentemente, na Era Krakoa, vimos uma Tempestade ainda mais poderosa e complexa. Como parte do Conselho Silencioso de Krakoa, ela ajudou a estabelecer a nação mutante e enfrentou antigas divindades em X of Swords. Sua conexão com a natureza foi explorada a novos níveis, revelando que ela é mais do que uma mutante que controla o clima. Ela é uma força primordial da Terra, reconhecida como tal por entidades cósmicas. Talvez um dos aspectos mais fascinantes desses arcos seja como eles constantemente desafiam e expandem nossa percepção de quem Tempestade realmente é. De deusa punk, de rainha revolucionária, de mentora guerreira, Ororo Munroe resiste a definições simples, assim como as forças da natureza que ela comanda. Cada novo arco não apenas adiciona camadas à sua história, mas também explora facetas diferentes da condição humana através desta extraordinária personagem. O domínio de Tempestade sobre os elementos atmosféricos é tão vasto quanto o próprio céu. Diferentemente do que muitos pensam, Ororo não apenas controla o clima. Ela tem uma conexão psíquica primordial com os padrões atmosféricos da Terra, permitindo-lhe manipular praticamente qualquer aspecto meteorológico com uma precisão impressionante.
Imaginem o poder de invocar um furacão em segundos ou de redirecionar um raio com a precisão de um cirurgião. Tempestade pode criar desde nevascas congelantes até tempestades de areia escaldantes, controlar ventos fortes o suficiente para levitar e voar a velocidades supersônicas, e manipular a pressão atmosférica para criar bolsões de ar que servem como escudos contra ataques físicos e energéticos. Um dos aspectos mais impressionantes de seus poderes é a capacidade de manipular campos eletromagnéticos. Isso permite que ela gere e controle não apenas raios convencionais, mas também incrível quantidade de eletricidade para diversos fins. Há relatos de tempestade desativando sistemas inteiros de segurança com impulsos eletromagnéticos precisos ou redirecionando ataques de energia de inimigos como Magneto e Havok. A extensão dos poderes de tempestade muitas vezes é subestimada. Em momentos de extrema necessidade, ela demonstrou a capacidade de manipular sistemas climáticos em escala global, criando furacões simultâneos em diferentes continentes ou alterando padrões climáticos para combater ameaças planetárias. Durante a saga Inferno, ela foi capaz de criar uma tempestade de neve que cobriu toda Manhattan para combater o calor demoníaco que tomava a cidade. Além do controle atmosférico, Tempestade possui uma resistência natural a extremos climáticos e ataques baseados em eletricidade. Ela não é afetada por calor extremo, frio intenso ou descargas elétricas, uma adaptação natural de seu corpo mutante que lhe permite utilizar seus poderes sem prejudicar a si mesma. O que torna a Tempestade verdadeiramente formidável, no entanto, não é apenas o poder bruto, mas sua criatividade tática. Ao longo dos anos, ela desenvolveu usos inovadores para suas habilidades: criar névoas para ocultar movimentos de equipe, manipular pressão atmosférica para desorientar inimigos, usar relâmpagos como distração enquanto planeja ataques, ou até mesmo extrair oxigênio de áreas específicas para incapacitar oponentes sem matá-los. É importante mencionar que os poderes de Tempestade estão intrinsecamente ligados ao seu estado emocional. Quando descontrolada emocionalmente, suas habilidades podem manifestar-se involuntariamente, refletindo seu humor, uma característica que ela aprendeu a dominar com anos de treinamento e meditação. Essa conexão emocional com seus poderes é tanto uma vulnerabilidade quanto uma força, tornando-a mais humana e relacionável apesar de sua natureza quase divina. Para além de seus poderes mutantes, Ororo é uma combatente corpo a corpo excepcional, treinada tanto nas artes marciais orientais quanto em técnicas de combate africanas tradicionais. Sua perícia como ladra na juventude lhe conferiu habilidades de furtividade, arrombamento e evasão que continuam úteis em suas missões. Como prova definitiva de sua competência marcial, lembremos que ela derrotou o Ciclope em combate pela liderança dos X-Men, mesmo quando estava temporariamente sem seus poderes. Os limites das habilidades de Tempestade continuam sendo explorados até hoje. Recentemente, descobrimos que sua conexão com os elementos é mais profunda do que imaginávamos, com indícios de que ela pode ser uma manifestação humana de forças primordiais da Terra, uma revelação que promete expandir ainda mais o legado dessa personagem extraordinária. A vida de Tempestade é marcada por relacionamentos intensos e complexos, tanto com aliados quanto com adversários. Seu vínculo mais significativo talvez seja com Charlie Xavier, o Professor X, que a trouxe para os X-Men e reconheceu seu potencial de liderança muito antes que ela mesma o percebesse. Essa relação mentor-aluna eventualmente evoluiu para uma parceria entre iguais, com Xavier frequentemente consultando Ororo em decisões cruciais para o futuro mutante. Jean Grey representa uma das amizades mais profundas na vida de Tempestade. As duas formaram uma conexão quase imediata ao se conhecerem, tornando-se confidentes e apoiando-se mutuamente através de inúmeras crises pessoais e cósmicas. A relação entre estas poderosas mulheres é um exemplo raro de amizade feminina duradoura nos quadrinhos, sem competição ou rivalidade, apenas respeito mútuo e afeto genuíno. Com o Wolverine, Tempestade desenvolveu uma improvável mas inabalável amizade. O contraste entre a natureza selvagem e instintiva de Logan e a graça controlada de Ororo criou uma dinâmica fascinante, onde cada um reconhece no outro qualidades complementares. Em momentos críticos, foi Wolverine quem Tempestade procurou para decisões difíceis, como quando pediu que ele a matasse caso perdesse o controle de seus poderes durante a saga do Rei das Sombras. O relacionamento romântico mais conhecido de Tempestade foi com T'Challa, o Pantera Negra. O que começou como um encontro na adolescência floresceu anos depois em um casamento que uniu duas das figuras mais poderosas da Marvel, a Rainha Mutante e o Rei de Wakanda. A união representou mais que amor, simbolizou uma aliança política e estratégica. Embora o casamento tenha eventualmente terminado durante o conflito Vingadores vs X-Men, o respeito mútuo permaneceu, demonstrando a maturidade emocional de ambos. Entre outros relacionamentos românticos significativos, destaca-se Forge, o inventor mutante que inadvertidamente causou a perda temporária dos poderes de Ororo.
A relação dos dois foi tumultuada e intensa, marcada por momentos de paixão e traição. Foi Forge quem eventualmente criou a tecnologia para restaurar os poderes de Tempestade, em um ato final de redenção. No campo dos adversários, poucos rivalizam com Calisto, líder dos Morlocks. O conflito entre elas começou quando Tempestade derrotou Calisto em combate singular, tornando-se a líder relutante deste grupo de mutantes subterrâneos. A rivalidade evoluiu para um complexo relacionamento de respeito mútuo, embora tenso, com Calisto frequentemente desafiando as decisões e o estilo de vida superficial de Ororo. Sombra, a entidade psíquica que assumiu o controle de Tóquio, representa uma das ameaças mais pessoais para a Tempestade. Durante seu confronto, Ororo foi forçada a enfrentar seus maiores medos, incluindo sua claustrofobia paralisante. A vitória sobre Sombra não foi apenas física, mas uma superação psicológica que marcou um ponto de virada para o desenvolvimento do personagem. A relação de Tempestade com Magneto merece menção especial pela sua complexidade. Inicialmente adversários, os dois desenvolveram um respeito mútuo ao longo dos anos, culminando em períodos de aliança durante a Era de Krakoa. Ambos reconhecem no outro líderes poderosos com visões distintas, mas legítimas para o futuro mutante. Talvez o mais interessante sobre as relações de Tempestade seja como elas refletem diferentes facetas de sua personalidade. Com Xavier, vemos sua natureza de aprendiz e visionária. Com Jean, sua capacidade para amizade profunda. Com Wolverine, sua aceitação do lado selvagem da vida. Com T'Challa, sua regalidade natural. E com seus inimigos, vemos testados seus princípios e resiliência. Cada aliança e conflito na vida de Ororo contribuiu para transformá-la de uma jovem insegura com poderes incontroláveis em uma das líderes mais respeitadas do universo Marvel. Alguém capaz de inspirar lealdade feroz em aliados e temor respeitoso em adversários. Ao finalizarmos nossa jornada pelo universo tempestuoso de Ororo Munroe, percebemos que estamos diante de uma personagem que é, ela própria, um fenômeno da natureza, imprevisível, poderosa e em constante evolução. De menina órfã nas ruas do Cairo a deusa dos ventos, de rainha de Wakanda líder dos X-Men, a trajetória de Tempestade reflete uma verdade fundamental. O verdadeiro poder vem não apenas das habilidades que possuímos, mas de como escolhemos usá-las. O futuro de Tempestade no universo Marvel parece tão promissor quanto misterioso. Recentes desenvolvimentos nos quadrinhos sugerem uma conexão mais profunda entre Ororo e as forças primordiais da Terra. Talvez ela não seja apenas uma mutante que controla o clima, mas uma manifestação humana de Gaia, a própria consciência planetária. Esta teoria ganha força quando observamos como entidades cósmicas tratam Tempestade com um respeito reservado a poucos mortais. No horizonte cinematográfico, a inevitável introdução dos X-Men no universo cinematográfico Marvel representa uma oportunidade sem precedentes para finalmente vermos Tempestade em toda sua glória. Imaginem uma Ororo Munroe com a complexidade que merece. Sua herança africana explorada com profundidade, seus poderes apresentados em escala verdadeiramente épica, e sua liderança natural reconhecida. Talvez vejamos até mesmo a exploração de sua relação com Pantera Negra, agora que Wakanda está firmemente estabelecida no UCM. Outra teoria fascinante envolve o potencial inexplorado dos poderes de Tempestade. Ao longo dos anos, vimos apenas vislumbres do que ela pode realmente fazer quando remove suas próprias limitações. Há indícios de que Ororo poderia manipular não apenas o clima terrestre, mas também condições atmosféricas em outros planetas, ou até mesmo em dimensões alternativas. O que aconteceria se Tempestade abraçasse plenamente seu potencial cósmico? Quanto ao legado pessoal de Ororo, uma pergunta persiste. Após ter sido ladra, deusa, rainha e líder, qual será seu próximo papel? Alguns teóricos sugerem que ela poderia eventualmente assumir o manto de Charles Xavier como a principal mentora da próxima geração de mutantes. Outros especulam sobre um retorno às suas raízes africanas, talvez como uma ponte diplomática entre Wakanda e a nação mutante de Krakoa. A própria natureza cíclica das histórias de Tempestade nos dá pistas sobre seu futuro. Assim como as estações mudam, Ororo Munroe continuará a se reinventar, encontrando novos desafios para superar e novas formas de usar seus dons extraordinários para proteger um mundo que nem sempre a compreende. Talvez seja esta a verdadeira essência de Tempestade, não a constância, mas a mudança. Não a previsibilidade, mas a adaptação. Ao encerrarmos este vídeo, deixo para vocês uma reflexão. Em um universo repleto de seres com poderes cósmicos, alienígenas avançados e tecnologias impossíveis, por que uma mulher que controla o clima continua sendo uma das personagens mais fascinantes e inspiradoras? Talvez porque, no final das contas, Tempestade não seja apenas sobre manipular raios e ventos, seja sobre encontrar força interior para enfrentar qualquer tempestade que a vida nos apresente. E isso, meus amigos, é um superpoder ao alcance de todos nós. Como Ororo diria,
Os elementos respondem aos nossos comandos, mas apenas quando comandamos a nós mesmos primeiro. Em um mundo cada vez mais caótico e imprevisível, não poderíamos pedir uma heroína mais apropriada para nos guiar através da tempestade.